questão número 2. Que imagem o texto transmite sobre Sócrates ao compará-lo a Pitágoras, Jesus e Confúcio? Questão número 2, tá? Eu vou ler aqui e aí depois a gente faz uma síntese aí. E quero deixar espaço aberto também para vocês, aqueles que quiserem comentar sobre suas respostas, façam igual o Carlos fez, né? Vocês podem se manifestar aí, pode colocar no chat também, sem problema. Para aqueles que têm vergonha da voz, né? Os personagens são escolhidos pelo autor, assim como Sócrates, tiveram uma vida misteriosa e, sobretudo, formaram discípulos. Então, o texto, né? Ele coloca esses 3 personagens numa posição, vamos supor assim, de semelhança, né? A postura dos 3, né? Todos eles marcaram época apenas pela divulgação de suas ideias, sem que saibamos ao certo o que realmente disseram. Todos eles acabaram fundando uma escola de pensamento, seja religiosa ou laica. Aproximar a filosofia socrática do cristianismo ou do pitagorismo é uma provocação, mas é justamente essa a intenção. Afinal, a sabedoria de Sócrates nunca é totalmente descolada de certa aura quase religiosa que transforma o filósofo num mito, tá? Então, aqui ele em linhas gerais, essa questão número 2 é a provocação, tá? E eu acho que eu sempre costumo falar, eu não sei se eu falei na turma de vocês ou foi na turma de Luiz Eduardo, eu fiz uma comparação com Jesus Cristo, não fiz, gente? Me ajudem aí. Fez. Pronto. O senhor citou sobre ele. Eu citei, né? Eu fiz ali uma comparação ali de alguns comportamentos que são muito semelhantes. Aí, quem defende a tese, presta atenção, aqueles que acreditam na tese de que Sócrates foi uma invenção, eles começam a associar, né? Até que Confúcio um pouco menos. Eu já vi essa associação com Jesus, né? Tanto é que eu falei para vocês. Será que a imagem, será que quem criou, como é que eu posso falar para vocês? Quem ou o que criou a imagem de Sócrates não foram os mesmos que criaram a imagem de Jesus, a figura de Jesus Cristo? Porque a diferença dos dois, tá? Em termos de cronologia, vai dar aí algo em torno de 400 anos, a diferença de Sócrates para Jesus Cristo. Tá? Confúcio não, Confúcio já é mais anterior. Mas existe uma diferença aí mais ou menos aí de 400, 450 anos. Então, aqueles que acreditam nessa hipótese de que Sócrates não existiu, assim como Jesus também, aí começam a fazer essas associações, tá? E a terceira questão, cite as passagens do texto em que a ruptura de Sócrates com os chamados pré-socráticos é mais evidente. Então, aí você vai lá no texto, né, especificamente, e aí tem lá, né, antes, entre eles chamados, tá, aí tem aqui, ó, ele tira lá do sexto, pré-socrático, pensamento rico, profundo questionamento, mas que permanece para nós um pouco estranho, exótico mesmo. Depois de Sócrates, é como se estivéssemos em casa. Então, aí é só vocês irem lá no texto e pegar essas passagens que deixa claro essas evidências. Tá bom? E aí eu matei aí a 47, matei não, perdão. Terminei a página 47 e fui para a página 48. Na página 48, a primeira questão pergunta por que Sócrates é considerado um marco na história da filosofia, tá? Ele é considerado um marco na história da filosofia porque ele vai, lembre-se da aula, ele vai desviar o curso, né, da história da filosofia, ele vai, então, chamar a atenção, né, ele vai destacar que a filosofia ela deve ter um novo objeto de estudo. Se antes, com os pré-socráticos, era a filosofia da natureza, era a physis, né? Era a arquê. Então, em Sócrates, agora, vai ter um viés humanístico, vai se voltar para o ser humano, vai voltar para a racionalidade, para a potencialidade que o ser humano tem, tá? Vai ter outros temas, né? O livro fala a questão da política,
fala da questão do método, do incentivo ao conhecimento, tá? Então, por isso que ele é considerado um marco importante na história. Tudo bem? Questão número 1. Eu estou indo, e aí, se vocês não sinalizar, eu continuo, tá? Até mesmo porque é uma correção, né, gente? Questão número 2. Explique os motivos da visão negativa sobre o termo sofista, tá? Então, por que esses motivos, né? Explica os motivos. Quais são os motivos? Primeiro, os sofistas comercializavam conhecimento, tá? Vendiam conhecimento. E segundo, que para Sócrates, para os sofistas, a verdade era relativa. Então, esses são os dois principais. Espera só um pouquinho, gente. A bateria que estava acabando estava conectando aqui. Esses são os dois principais objetivos, tá? Então, lá, primeiro, os sofistas comercializavam, vendiam conhecimento, e segundo, a verdade para os sofistas era relativa, tá? Então, esses são os dois motivos, e aí depois, então, é só vocês desenvolverem, tá? A respeito desses dois motivos. Eu coloquei Oi? que é porque associavam eles à dissimulação e à mentira, tá certo? Ó, como é que eu posso falar? Existem dois mundos. Veja bem, Júlia, essa questão da mentira, eu sugiro que você troque essa questão da mentira por verdade relativa. Porque, olha só, não sei se você lembra, vocês estão lembrados, existe uma oposição entre Sócrates e os sofistas, e aí, assim, a filosofia naquele momento vai se dividir, né? Então, você tem um grupo, Júlia, que entende que os sofistas teve um papel negativo. E se eles tiveram um papel negativo, eles promoviam a dissimulação e a mentira. Em compensação, Júlia, tem um outro grupo que diz que não, que os sofistas, eles não eram assim, não tinham uma negatividade como que se propunha. Até mesmo porque, se não fossem os sofistas, pense aí, imagine vocês, numa época que não se tinha escola, não se tinha nada, como é que as pessoas alcançariam conhecimento? Então, Júlia, eu proponho que você troque essa palavra mentira por verdade relativa, tá? Então, a questão da dissimulação, a questão da retórica, a questão da verdade relativa, sim. Eu acho que mentira é um pouco pesado, porque, assim, como eles vendiam conhecimento e a verdade para eles era relativa, o objetivo não era mentir, tá? O objetivo era simplesmente defender um ponto de vista. Não sei se vocês se lembram do exemplo que eu dei lá da Malhação. Eu falei do exemplo da Malhação. Galera, responde aí para mim. O professor se falou, não lembro não. Pronto. Então, olha só. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, que é o exemplo da Malhação. A Malhação ela já tá, né, antiga, enfim, não sei nem se passa mais Malhação. Mas tinha um caso muito recorrente na Malhação, que era o seguinte: tinha a amiga, eram duas amigas, né? Aí tinha o namorado de uma amiga. Aí essa amiga chegava no namorado da outra amiga e aí dava um beijo nele forçado. Aí a amiga chegava exatamente no momento em que os dois estavam se beijando. Aí a amiga, né, falava: meu Deus, que cabra safado, sem vergonha, esculhambava com ele, saía, batia a porta. Não sei se vocês, acho que vocês já devem ter visto esses episódios, né? Essas cenas. Perceba, para quem está acompanhando a cena desde o início, entendeu que, na verdade, foi a amiga que lascou o beijo nele à força, né? Inclusive, até ele não gostou, certo? Mas para a namorada que chegou, que presenciou a cena, a partir do beijo ali,
Então, fica evidente que, na verdade, a culpa não foi da amiga, a culpa foi do cidadão. Então, ele que é o safado, ele que é o cretino, ele que não presta. Por que eu gosto de utilizar esse exemplo, Júlia, e primeira série? Aí não é uma situação, quando ele vai conversar com ela depois, vai explicar a história, ela vira para ele e fala assim, você está mentindo. Entende? Só que o namorado, então, né, que ali na situação, né, é uma vítima do processo, porque ele foi beijado à força, vamos dizer assim, ele tenta explicar, mostrar para ela uma verdade que ela não consegue entender, tá? Mas ela diz que é mentira. Só que ele, né, o namorado que foi ali forçado a beijar, ele tem uma realidade que ele não consegue demonstrar para ela. Você está entendendo o que eu estou falando, Júlia? A diferença entre a mentira e a verdade relativa? Então, para nós que estávamos assistindo a cena desde o início, fica muito evidente quem é quem nessa história. Mas para ela, para a namorada que chega e pegou a amiga beijando o namorado, ali ela tem um acesso ali, uma realidade, né, uma cena, mas que não quer dizer que corresponde verdadeiramente aos fatos desde o início. Vocês estão entendendo, gente? Vocês conseguiram perceber a diferença de mentira e verdade relativa? Ok? Isso é muito importante, viu? Inclusive até nos nossos dias atuais, tá? Por isso que é uma pena que a aula está acabando, mas isso, quando o cidadão vira para o outro, quando um ser humano vira para o outro, fala assim, você está mentindo. Então é necessário ter muito cuidado com essas afirmações, tá? Porque essa é uma discussão que começa com Sócrates e sofistas. Será que a verdade ela é absoluta ou será que a verdade ela é relativa? Tá? Então essa é a questão que vamos supor, é extremamente atual. E aí só para o tempo está acabando, uma pena, mas por exemplo, a nossa lei diz que o roubo é um crime, tá? O indivíduo ele não pode roubar, mas numa situação em que o indivíduo ele roubou para se alimentar, né? Que é o caso hoje, nós temos algumas pessoas aqui em Barreiras que estão presas porque roubaram para se alimentar. Então, aí nós vamos entrar numa discussão, poderíamos entrar, né? Não podemos por conta do tempo. Está certo, está errado? Não, à luz da lei, está errado. Mas se o indivíduo ele não tem, ele está numa situação precária, não, percebam, cuidado, tá? Eu não estou defendendo o roubo, viu? Quero deixar bem claro isso. Mas aqui era uma discussão, por exemplo, que poderia ser feita entre Sócrates e sofistas, né? Então, o acesso à verdade, tá? Então, a questão número 2, ok? A questão número 3 está dizendo o seguinte, ó, recentemente alguns estudos reabilitaram sofistas e reconheceram sua importância para a Grécia Antiga. Olha aí, Júlia, primeira série que eu falei agora há pouco, né? Essa questão da negatividade. Será que os sofistas foram tão negativos assim, como se abordou, como se tinha Sócrates e os seus discípulos? Explica o papel dos sofistas na democracia ateniense, né? Então, qual que é o papel dos sofistas, né, da democracia ateniense? Então, os sofistas, eles eram os professores da retórica, tá? Eles eram os professores da retórica e viveram numa época de consolidação da democracia em Atenas, onde as discussões e as deliberações políticas eram realizadas no espaço público. O que é a retórica? A retórica é a condição do indivíduo de discursar, de falar em público. Então, se não tinha uma escola, hoje, por exemplo, quem tem dificuldade de falar, de se expressar, pode fazer um curso, né, chamado curso de oratória. Tá? Hoje, inclusive, você pode até fazer online, mas você consegue. O cidadão vira um orador de primeira. Naquela época não tinha isso.
Então, os sofistas eles tiveram um papel de importância porque eles ensinavam a arte da retórica, eles ensinavam o indivíduo, né, a falar em público. E se você não ter essa habilidade, como é que você vai ser um político, tá? Então, por isso, Júlia, que eu falei, você falou lá na sua resposta que era a discussão e a mentira, foi? Era dissimulação e mentira. A dissimulação e mentira, pronto. Então, aqui eles vão estimular então a discussão, eles vão ensinar a pessoa a debater e fazer o uso da retórica, tá? Questão número 3. Eu coloquei Explica. na 3 que Oi? eles preparavam, eu coloquei na 3, que eles defendiam a democracia e preparavam os jovens lá de Atenas para a vida pública, para a política e para participar da democracia. Tá. Aí você então só acrescenta que participar da política da vida pública era através da capacidade de argumentar, de discursar. Aí você coloca retórica e debate. Aí fica perfeito, tá? Questão número 4. Explica a dialética socrática, né? Questão número 4. Então, a dialética socrática se refere ao diálogo, tá? Dialética vem de diálogo, inclusive nós vamos estudar isso no próximo capítulo, quero começar hoje, eu estou atrasado, que é de Platão. A dialética nada mais é do que um diálogo. E, logicamente, se é um diálogo, você tem que fazer no mínimo entre duas pessoas, não tem como você dialogar com você mesmo. Então, a dialética socrática era um diálogo envolvendo pelo menos duas pessoas, e nesse diálogo você tem troca de informações, e essas trocas de informações vai chegar ao conhecimento. Tá? Questão número 4. Questão número 5. Relacione o trabalho de uma parteira com a maêutica conduzida por Sócrates. Lembrando, eu disse na aula, maêutica é uma palavra de origem grega que significa parir, trazer à luz. Então, como é que essa relação ela ocorre? Né? Relaciona o trabalho de uma parteira. Bom, se o papel da parteira é ajudar a gestante a dar à luz, tá? O papel do filósofo é ajudar as pessoas, né? O papel da maêutica vai ser ajudar as pessoas a trazer o conhecimento que tem dentro de si, a partir de um processo de reflexão, de pensamento. Tá? Então, a maêutica é esse processo que vai alguém vai conduzir a outra pessoa, vai estimular a outra pessoa a alcançar um conhecimento que está dentro dele. Tá? Então, quando essa pessoa traz a luz, se eu faço uma pergunta para vocês, o que é a violência? Tá? E alguém fala assim, professor, não sei o que é a violência. Ao invés de dar as respostas, eu posso trazer informações e situações de tal forma que esse indivíduo ele consiga estabelecer um nexo entre uma informação e outra. A partir daí ele raciocina, ele pensa, e aí então ele vai trazer à luz o conhecimento que existe dentro dele. Tá? Questão número 5. Questão número 6. Por que a condenação de Sócrates pode ser considerada injusta? Tá? Já falei isso bastante, ela pode ser considerada injusta porque, na verdade, ele não pregava o ateísmo, aquelas acusações não existiram, ele não pregava o ateísmo e ele não corrompia a juventude. O que ele fazia era defender o acesso ao conhecimento, estimular as pessoas ao conhecimento, porque eles acreditavam que quanto mais conhecimento as pessoas tinham, mais difícil eram de ser manipuladas. Tá? Por isso que a condenação dele pode ser injusta, né? Pode ser considerada injusta. Explique por que Sócrates aceitou pacificamente sua condenação. Essa questão aqui é a questão número 7 e eu precisava um pouco mais de tempo, eu só tenho aqui 1 minuto e meio, tá? Mas, em linhas, se não vai dar tempo, eu finalizo a questão número 7. Mas, em linhas gerais, tá? Ele não defendeu, ele aceitou porque ele acreditava principalmente que primeiro ele não tinha feito, ele não concordava com aquelas acusações, tá? Segundo, porque ele não tinha medo da morte, ele não acreditava que existia alguma coisa além da morte, tá? Ou depois da vida, vamos supor assim. Então, se ele aceitasse, né, se ele tinha possibilidade de se, como é que fala?
pedir a clemência, ele pedindo a clemência, ele, na verdade, está concordando com as acusações. Então, ele falou assim, independentemente de eu aceitar ou não fazer uma defesa ou não, eu vou ser condenado do mesmo jeito. Até mesmo porque ele duvidava da capacidade dos juízes. Será que os juízes que condenaram ele estavam, de fato, baseados na verdade? Tá? Baseados nos fatos reais? Interrogação. Tá? Meu tempo está acabando, na próxima aula eu volto e aí a gente finaliza e começamos Platão na próxima aula. Tá? Bons estudos aí, qualquer coisa vocês me chamem no PV. Valeu, galera. Um abraço, fique com Deus.